E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O relógio corre e a conversa entre Santos e Gabigol saiu do campo das intenções para a fase decisiva. O retorno ao lugar onde tudo começou não é apenas uma possibilidade romântica, tornou-se um movimento estratégico em um contexto que parece alinhado por todos os sinais. O clube quer resolver já, o jogador precisa de um ambiente que lhe devolva protagonismo, e a Vila Belmiro oferece exatamente aquilo que falta: confiança, rotina e bola para decidir. Depois de um ciclo irregular no Cruzeiro, com perda de minutos e um pênalti desperdiçado na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, Gabriel encara um ponto de inflexão. Voltar às suas origens não é fuga, é reposicionamento. O Santos lê essa oportunidade com pragmatismo: recuperar um atacante que conhece o gramado, entende a camisa e tem histórico de entrega nos jogos grandes. A associação com o caminho de Neymar não é gratuita. Buscar abrigo emocional e estabilidade competitiva onde se foi formado costuma operar como catalisador de rendimento. No caso de Gabriel, a lógica é direta: reaproximar-se da torcida que o batizou de menino da Vila, reencontrar hábitos vencedores e transformar o desconforto recente em combustível para uma temporada de afirmação. A lacuna no comando de ataque pesa na decisão. Em 2025, o setor não encontrou constância. Tiquinho Soares chegou para ocupar a camisa 9, mas não sustentou a posição. Na reta final, a comissão técnica recorreu a Tassiano, longe do ritmo ideal por boa parte do ano. Lautaro Dias, acionado como referência, não convenceu plenamente. O diagnóstico é inequívoco: falta um protagonista com leitura diária e poder de decisão. Gabriel oferece exatamente isso: movimentação inteligente no entrelinhas, preparo para finalizar em um toque, agressividade controlada na pressão e presença que desorganiza a zaga adversária. Em um time de Juan Pablo Vojvoda, que exige coordenação na pressão e ataques que acelerem em poucas ações, um centroavante com esse perfil conecta desenho tático e eficácia. O arranjo financeiro sustenta a ambição sem romper o orçamento. A operação em estudo prevê empréstimo, divisão de salários entre clubes e cláusulas de desempenho para proteger ambas as partes. Ao reduzir custo fixo e atrelar bônus a metas, o Santos transforma uma contratação de alto impacto em decisão sustentada por governança. É a combinação de ídolo com racionalidade de gestão. O cronograma impõe urgência. A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro e a intenção do Santos é evitar novela. Ter Gabriel desde o primeiro dia de pré-temporada significa ganhar semanas de ajuste de movimentos, encaixes com meias e pontas, calibragem de bola parada e entendimento fino com quem cruza e quem pisa na área. O tempo, nesse caso, é vantagem competitiva. Os números contam a história e justificam o recomeço. 83 gols, 13 assistências e 207 jogos com a camisa alvinegra, com passagens como profissional entre 2013 e 2016, além de empréstimo em 2018. Não são apenas estatísticas, são evidências de que o jogador conhece os atalhos da Vila e como transformar posse em gol. O ambiente em Belo Horizonte mudou com as decisões técnicas e o peso de resultados. Nesse tabuleiro, a divisão salarial costura um meio-termo que interessa a todos. O Cruzeiro reduz a tensão, o Santos reforça um setor carente e Gabriel ganha a chance de reescrever o roteiro com minutos, responsabilidade e metas claras. É uma ponte construída sobre pragmatismo. Dentro do vestiário, o impacto é imediato. Um 9 com histórico de decisão reorganiza hierarquias, aumenta a disputa interna e eleva a régua de concentração nas sessões táticas. Em campo, o efeito se espraia. Os meias arriscam mais porque confiam no desfecho, os pontas cruzam com endereço e a defesa ganha tempo quando o ataque retém e finaliza com qualidade. O cenário ideal não dispensa plano de contingência. Se a assinatura demorar além do aceitável, a diretoria preserva a pré-temporada com alternativas e comunicação objetiva, evitando ruído e foco disperso. O recado do clube é transparente: a rota preferencial e as salvaguardas, mas o alvo é claro: colocar Gabriel em campo vestindo branco e preto desde o início dos trabalhos. A torcida responde ao sinal.
O retorno de um ídolo em momento de necessidade cria efeito magnético, cresce a adesão de sócios, aumenta a venda de ingressos e a narrativa volta a girar em torno de um time que quer recuperar protagonismo. Em linguagem simples, o Santos deixa de reagir ao mercado para desenhar o seu próprio caminho. No plano puramente técnico, o encaixe com Vojvoda projeta uma equipe que reage rápido à perda, progride com poucos passes e finaliza de zonas de alta probabilidade. Um centroavante com presença, coragem e leitura complementa a engrenagem. É menos sobre nome e mais sobre função, e é justamente aí que Gabriel se distingue. Cada parte do acordo aponta para um mesmo objetivo: reduzir incerteza e maximizar entrega. Empréstimo bem estruturado, salário compartilhado, metas de performance e integração imediata com o grupo. O Santos não busca uma solução episódica, mira um semestre de reequilíbrio com ambição para a temporada inteira. Se o retorno se confirma, o primeiro sinal será visual: treinos em ritmo alto, bola chegando com qualidade, tempo de área ajustado e, sobretudo, gols que destravam partidas. É por isso que as conversas avançaram e é por isso que clube e jogador desejam o reencontro. 2026 pede respostas rápidas, e poucas são tão eloquentes quanto colocar um definidor no centro do plano. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Bomba no Peixe. Caio Jorge pode pintar no Santos em jogada que deixa a cidade em choque. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta noite deixou torcedores em estado de pura euforia e surpresa. Imagens de bastidores, acompanhadas de rumores cada vez mais fortes, apontam que Caio Jorge, revelado pelo próprio Santos e atualmente atuando na Europa, pode estar de volta à Vila Belmiro. A cena, carregada de suspense e expectativa, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade em escala nacional. Afinal, não é todo dia que um ídolo da base retorna em uma jogada que mexe com toda a cidade. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo. Torcedores santistas, já acostumados a ver o clube como celeiro de craques e protagonista de histórias lendárias, receberam a informação com uma mistura de surpresa e orgulho. A possibilidade de contar novamente com Caio Jorge reacende o sonho de ver o Santos competitivo e protagonista, disputando títulos e atraindo grandes nomes do futebol mundial. No vídeo, dirigentes aparecem em reuniões confidenciais, destacando que as conversas estão avançadas e que o projeto apresentado ao jogador envolve não apenas salário competitivo, mas também um plano de liderança dentro do elenco. Caio Jorge é parte da nossa história e pode ser peça-chave na reconstrução do Santos, disse um dirigente em tom reservado. A repercussão foi imediata. Programas esportivos dedicaram horas de cobertura ao tema, destacando tanto a dimensão técnica quanto o impacto simbólico da possível contratação. Analistas apontaram que o Santos vive um momento de ousadia e que a volta de Caio Jorge seria sinal de investimento em outro nível. O clube, mais uma vez, mostra que sua história é feita de coragem e de grandes movimentos. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre euforia e ansiedade. Muitos já projetam o impacto que Caio Jorge pode ter em campo, imaginando gols decisivos e atuações memoráveis. Outros destacam que a contratação seria também um gesto de respeito à torcida, que há tempos pede reforços de peso. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Caio Jorge dominaram os trending topics, criando uma onda de engajamento digital. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a volta de Caio Jorge representa um salto de visibilidade para o Santos. O clube, que já carrega a marca de Pelé, agora ganha um novo capítulo em sua narrativa ao trazer de volta um jogador formado em sua base e que ganhou destaque internacional. Essa associação pode abrir portas para patrocínios, parcerias internacionais e novos investimentos. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Portais esportivos da Europa e da América do Sul destacaram que Caio Jorge, ao considerar retornar ao Santos, reforça a importância histórica do clube brasileiro. Para muitos, essa postura é prova de que o Santos continua sendo referência mundial e que sua marca transcende fronteiras. Essa visibilidade amplia ainda mais a influência santista no cenário global.
Dentro do elenco santista, a notícia foi recebida com emoção. Jogadores declararam que a volta de Caio Jorge seria motivo de orgulho e motivação. O atacante é visto como peça-chave para renovar energias e criar um ambiente de confiança. Esse tipo de contratação tem efeito psicológico imediato, fortalecendo o grupo e criando uma atmosfera de união. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, se emocionaram ao ver a possibilidade de retorno de um jogador revelado pelo clube. Para eles, a negociação é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno. A decisão de avançar por Caio Jorge também levanta debate sobre o futuro do clube. Com o atacante no elenco, o Santos ganha não apenas qualidade técnica, mas também visibilidade. O jogador atrai a atenção da mídia e dos patrocinadores, aumentando o potencial de receitas e fortalecendo a marca santista. Esse tipo de movimento tem impacto que vai além das quatro linhas. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, reforçou esse ponto em sua fala. O dirigente destacou que o Santos não pode perder sua essência e que qualquer reforço deve ser escolhido com cuidado. O Santos tem alma, e isso precisa ser respeitado. Caio Jorge entende nossa história e pode lutar por ela, afirmou. Suas palavras foram interpretadas como sinal de prudência e de responsabilidade. A repercussão também chegou aos bastidores políticos. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da negociação e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncio extraoficial se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da negociação e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional reage diante da dor e busca se fortalecer com nomes de peso, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. A repercussão também atingiu os bastidores do futebol internacional. Empresários, dirigentes e até adversários começaram a observar com mais cuidado o Santos, atentos ao impacto que a volta de Caio Jorge pode causar em diferentes contextos. O reconhecimento da postura santista funciona como uma espécie de alerta para o mercado. Há ali um clube que não apenas joga bem, mas que provoca reações intensas em quem acompanha a sua trajetória. No campo psicológico, a decisão trouxe reflexões importantes. A fala dos dirigentes mostrou que até instituições gigantes podem se sentir desafiadas diante da ousadia. Isso abriu espaço para debates sobre como lidar com a pressão de preservar a memória esportiva e sobre a necessidade de equilíbrio emocional para não se perder em meio às adversidades. Psicólogos esportivos aproveitaram o episódio para discutir a importância da preparação mental no futebol moderno. A expectativa agora é pelo impacto que Caio Jorge terá em campo. Torcedores aguardam ansiosos para ver o Santos em ação e para testemunhar o efeito psicológico que a contratação pode causar. Cada partida, cada entrevista e cada detalhe sobre a preparação do elenco são acompanhados com atenção. O clima é de contagem regressiva, e a temporada promete ser uma das mais marcantes da história recente do clube. No fim, a possível volta de Caio Jorge não é apenas sobre reforçar o elenco, é sobre esperança, identidade e pertencimento. O Santos, ao reagir diante de desafios e ao sinalizar investimento em outro nível, reafirma sua vocação de ser protagonista. O vídeo que confirmou a negociação se torna símbolo de uma nova era, e o torcedor santista, mais uma vez, pode sonhar alto. O Santos, com Caio Jorge e com sua história viva, está pronto para escrever mais um capítulo inesquecível. Nas redes sociais, o engajamento foi explosivo.
Milhares de torcedores celebraram a possibilidade de retorno do atacante com vídeos, montagens e mensagens de euforia, transformando o episódio em um verdadeiro acontecimento cultural. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Caio Jorge dominaram os trending topics, e a mobilização digital ultrapassou fronteiras, com fãs de futebol de diferentes países comentando sobre a negociação. Essa viralização reforça a força da narrativa e mostra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A imprensa internacional também repercutiu o episódio com destaque. Portais esportivos da Europa e da América Latina ressaltaram que a volta de Caio Jorge ao Santos seria uma das mais comentadas do mercado sul-americano. Muitos veículos lembraram da tradição do time brasileiro e destacaram que o interesse do jogador em retornar ao clube reforça a força global da marca santista. Essa cobertura ampliou ainda mais a visibilidade do Santos fora do país. Dentro do elenco santista, a notícia foi recebida com emoção e expectativa. Jogadores declararam que a volta de Caio Jorge seria motivo de orgulho e motivação. O atacante é visto como peça-chave para renovar energias e criar um ambiente de confiança. Esse tipo de contratação tem efeito psicológico imediato, fortalecendo o grupo e criando uma atmosfera de união que pode ser decisiva em campo. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, se emocionaram ao ver o clube atrair novamente um jogador revelado em sua base. Para eles, a negociação é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno e que sua história continua a emocionar gerações. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a volta de Caio Jorge representa um salto de visibilidade para o Santos. O clube, que já carrega a marca de Pelé, agora ganha um novo capítulo em sua narrativa ao trazer de volta um jogador formado em sua base e que ganhou destaque internacional. Essa associação pode abrir portas para patrocínios, parcerias internacionais e novos investimentos, ampliando o potencial de receitas e fortalecendo a marca santista. A repercussão também chegou aos bastidores políticos e institucionais do esporte. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da possível contratação e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de bastidores se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a possibilidade de retorno de Caio Jorge tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da negociação e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional traz de volta um jogador de destaque internacional, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. Por fim, a repercussão da possível volta de Caio Jorge ao Santos mostra como o futebol continua sendo um terreno fértil para narrativas poderosas. Uma simples negociação foi capaz de gerar debates, análises e expectativas que se espalharam por todo o país e pelo mundo. O episódio reforça a ideia de que o esporte não é apenas sobre resultados, mas também sobre histórias que capturam a imaginação coletiva. E, nesse caso, a reação do Santos diante da oportunidade se transformou em um capítulo inesquecível, capaz de marcar a temporada e deixar uma lembrança duradoura no imaginário dos torcedores. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.